Shalom, povo do avivamento, Shalom, igreja gloriosa. Que alegria estarmos aqui nesta tarde de sexta-feira, podendo compartilhar a palavra do Senhor, podendo cultuar a Deus. Sinto muita graça do Senhor e tenho certeza que esta graça, esse poder, esta unção vai alcançar a tua vida nesta tarde de milagres, em nome de Jesus. Se prepare, porque certamente nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos, mas sairemos daqui completamente transformados pela glória e pelo poder de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Aleluia, que bênção, que alegria poder estar aqui. E eu gostaria nesta tarde de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E para isso, por gentileza, quem trouxe a palavra de Deus, abra no livro do profeta Isaías. Pastor Rogério, meu amigo, quero dizer que eu te amo. Deixa eu cumprimentar o pastor Rogério aqui. Eita glória. Vamos abrir em Isaías 6, por gentileza. Eu amo muito esse texto, viu? Esse texto de Isaías, capítulo de número 6, marca o ministério desse profeta tão relevante. A vida do profeta Isaías foi uma antes do capítulo 6 e uma depois do capítulo 6. É um divisor de águas e eu tenho certeza que assim será este culto para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, com uma, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada de ti, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, queridos. Eu amo esse texto de Isaías, capítulo de número 6. Aliás, a nossa igreja tem um mistério com o livro do profeta Isaías, né? O apóstolo, ele costuma ministrar muito, pregar bastante sobre este livro, sobre este profeta tão poderoso. Esse profeta que foi conhecido como profeta messiânico, alguém que trouxe revelações profundas. Aproximadamente 700 anos antes da vinda de Cristo, ele já teve a experiência de contemplar na linha do tempo aquilo que aconteceria na crucificação, aquilo que aconteceria, né? Eu gosto muito também daquele texto de Isaías capítulo 9, no versículo 6, onde a palavra do Senhor diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas eu gostaria de me ater aqui em Isaías capítulo de número 6. Por quê, queridos? Porque é um divisor de águas na vida deste profeta. E nós estamos sendo ministrados, recebemos uma palavra poderosa no domingo passado, falando sobre um novo tempo, falando sobre um novo ciclo. E é isso que representa setembro para as nossas vidas. Setembro, ele vem rompendo um tempo de frio. Setembro vem rompendo o inverno e apresentando a primavera. Setembro vem apresentando um tempo novo sobre as nossas vidas. E é claro que eu não estou falando aqui agora de um tempo cronológico, estou falando de um tempo espiritual. E o salmista, no capítulo de número 30, ele declarou que a tristeza pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E setembro ele vem justamente anunciando a primavera. É como se ele estivesse anunciando um fim de um tempo de tempestade,
um fim de um tempo cinza, um fim de um tempo de luta, e anunciando um novo ciclo, anunciando um novo tempo, anunciando um novo momento sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, espiritualmente falando. E eu quero declarar, queridos, que nesta tarde o Senhor está inaugurando este tempo novo sobre as nossas vidas. Talvez você está conectado aqui ao vivo, ou mesmo você que vai acompanhar essa transmissão mais tarde, num outro dia, numa próxima ocasião. Eu quero declarar que no momento que você estiver ouvindo essa transmissão, Deus estará entrando com essa palavra sobre a tua vida, e a palavra que tem poder para transformar, a palavra que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe, vai trazer sobre a tua vida um tempo novo, um ciclo novo. As lutas vão cessar e vão parar, e o tempo de cantar chegará sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, este texto é um texto muito precioso. Ele começa dizendo o ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, que era parente próximo de Isaías, uma pessoa muito chegada a ele. Isaías estava celebrando um tempo de luto, Isaías estava passando por um tempo de dificuldade, Isaías estava passando por um tempo de tempestade, mas foi justamente neste tempo em que morreu o rei Uzias que o Senhor decidiu transformar e mudar a história da vida deste profeta. Foi justamente neste tempo de crise, neste tempo de tempestade, que Deus falou: é agora que eu vou transformar a vida deste profeta, é agora que eu vou transformar a história, o ministério, a vida deste homem, e vou transformar ele numa pessoa extremamente relevante, aleluia, para o seu tempo, para a sua geração. Ei, querido, esta luta que você está enfrentando, essa tempestade, esse desafio que você está enfrentando, não tem o propósito de acabar com você, não tem o propósito de frustrar você, não tem o propósito de destruir você, mas Deus vai fazer de tudo isso que você está passando matéria-prima para um grande avivamento, matéria-prima para mudar uma chave na tua vida, matéria-prima para que você possa desfrutar de um tempo extraordinário sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A proposta do Senhor nesta tarde, queridos, é uma nova estação espiritual. A proposta do Senhor nesta tarde é um novo tempo espiritual. A proposta do Senhor nesta tarde é arrancar você deste tempo de escuridão, é arrancar você dessa noite espiritual e transportar você para um tempo de alegria, para um tempo, aleluia, onde o sol da justiça está nascendo sobre a tua vida. Uma nova estação está proposta para nós nesta tarde. Se você quer entrar para essa nova estação, se você precisa viver um novo tempo de Deus sobre a tua vida, eu gostaria que você desse um glória a Deus bem bonito aí aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos entender que se queremos viver um tempo novo, se nós desejamos viver um tempo extraordinário, se nós queremos viver uma nova estação espiritual sobre as nossas vidas, o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar adiante. Como assim, pastor? Quando eu estava estudando este texto, essa palavra, eu parei para pensar, pastor Rogério, nas pessoas que trabalham na área da moda. E é tão interessante que quem trabalha na área da moda, a sociedade está vivendo o inverno, mas eles já estão trabalhando no verão, preparando a roupagem para a nova estação, preparando o tempo novo, a roupagem nova, para que a sociedade, quando chegar o verão, possa entrar com a roupagem correta. E existem muitas pessoas que querem viver o tempo novo de Deus. Existem muitas pessoas que querem viver nesta dimensão, mas não entendem que para entrar na nova estação, você precisa deixar a roupagem velha. Você precisa deixar as velhas atitudes. Você precisa deixar as velhas estruturas. Senão você não consegue entrar para o tempo novo de Deus. Queridos, preste atenção. Nós vivemos no Cronos. Um ano para nós representa 365 dias. E o tempo passa. Nós não temos como controlar o tempo. Cronologicamente falando, querendo ou não,
Passou um ano, você vai estar um ano mais velho. Você estará um ano mais maduro. Mas no mundo espiritual não é assim. Existem pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos, mas ainda são meninos. Existem pessoas que já estão na igreja frequentando cultos há tantos anos, há tanto tempo, mas ainda estão vivendo a primeira estação espiritual. Por quê, pastor? Porque Deus sempre vem propondo um tempo novo, mas essa pessoa não entende a importância de mudar a roupagem. Aí ela para no tempo, os cabelos brancos chegam, a pele fica enrugada, o ciático começa a doer, e essa pessoa começa a se questionar: por que eu parece que eu parei no tempo? Essa pessoa não consegue entender a importância de viver uma nova estação e de trocar a roupagem. Essa mensagem é altamente profética, é extremamente importante. Seríamos responsáveis se tão somente viéssemos aqui, começássemos a profetizar e disséssemos que automaticamente tudo iria acontecer, quando não é isso que acontece, queridos. É muito importante trocarmos a roupagem velha. Como assim, pastor? Dá um exemplo. Eu dou. O povo estava escravo no Egito, nas mãos de Faraó. O Senhor levanta Moisés. Moisés, então, debaixo da unção do Senhor, tira aquele povo das mãos de Faraó. Aquele povo começa a caminhar no deserto, pastor Alu. E num determinado momento, eles sentem sede. Começam a murmurar, questionar Moisés. Moisés foi até Deus e falou: Senhor, o que eu faço? O povo está com sede, vai morrer de sede no deserto. Deus olhou para Moisés e falou assim: filho, fira a rocha. E quando você ferir a rocha vai dar água para você beber, para o povo beber. E ele fez assim, obedeceu a Deus, feriu a rocha, e o povo saciou-se na sua sede, todos ficaram felizes. Mas aquele povo era um povo muito difícil, aquele povo era um povo muito questionador, aquele povo era um povo que gostava de murmurar. E logo após, eles sentiram sede novamente, e ao invés de acreditar no Deus de Israel, eles começaram novamente a questionar, começaram novamente a afrontar Moisés. E a Bíblia diz que Moisés consultou a Deus, e Deus falou assim: agora você vai falar com a rocha. E você vai falar com a rocha, e a rocha vai dar água para o povo beber. Moisés falou assim: o manto é a rocha, então ok. Eu fui lá e feri a rocha, saiu água. Agora eu vou lá, eu não vou falar não, eu vou ferir a rocha. Moisés não entendeu que a estação tinha mudado, que era um novo tempo, e um novo tempo requer novas atitudes. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar adiante. Moisés chegou próximo à rocha, e ao invés dele falar com a rocha, ele feriu a rocha. E aquela atitude custou entrar na terra prometida, porque ele feriu a rocha, e aquela rocha apontava para Jesus. Porque ele feriu a rocha, não entendeu que o tempo, a estação havia mudado, ele deixou de desfrutar da terra prometida. Preste atenção, queridos, o Senhor nos propõe um tempo novo, o Senhor nos propõe um novo ciclo, uma nova estação está sendo inaugurada, espiritualmente falando. Mas infelizmente existirão pessoas que não entenderão a profundidade dessa mensagem. E preste atenção, você não vai viver o que você ouve, você vai viver o que você entende. A palavra do Senhor diz em Mateus que o homem semeando a semente, semeando a palavra da salvação, semeando a palavra do evangelho, e não entendendo, vem o maligno e rouba. Não é suficiente semear a palavra, você precisa entender a palavra. Senão você vai ser patético e não profético. E a proposta nesta noite é chamar os proféticos para entrar neste tempo novo, mudar a roupagem. Esta roupagem já não comporta mais as nossas vidas. Qual roupagem, pastor? A roupagem da murmuração, a roupagem do questionamento, a roupagem da frieza espiritual, a roupagem da superficialidade. Ei, glória a Deus que o Senhor nos trouxe até aqui, mas essa roupagem não é suficiente para nos levar adiante. E no texto que nós acabamos de ler,
nós vemos algumas características desse texto que aconteceu na vida do profeta Isaías, que foi extremamente importante para que ele pudesse ver um tempo novo sobre a sua vida. Eu gostaria de ministrar sobre isso nesta tarde em nome de Jesus. Em primeiro lugar, versículo de número 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no templo, num alto e sublime trono, dentro do templo. Primeira coisa que aquele homem fez, que mudou a história da vida dele, foi entrar no templo, foi buscar no templo. Isaías estava vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de desafios. O seu primo Uzias havia morrido. E ao invés de questionar, de falar, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar em casa, eu estou desanimado, eu estou cabisbaixo, eu estou borocochô, não, eu não vou acreditar no que a pastora Valéria disse, eu não vou acreditar no que o pastor Rogério disse, eu não vou acreditar no que a pastora Lu disse, eu vou ficar em casa, isso é tudo conversa furada. Ei, Isaías tomou uma atitude diferente, ele veio para o templo. Sabe por quê? Aquele homem sabia, queridos, que em tempo de desafios, é no templo que nós buscamos resposta. Em tempos de desafios, não adianta ficar em casa, não adianta ficar desanimado, não adianta ficar, ó céus, ó vida, ó azar. Isso não vai movimentar o mundo espiritual a nosso favor. Em tempo de crise, em tempo de desafio, em tempo de luta, o segredo está no templo. Por isso eu quero convocar você que está desanimado, frio, apático, abatido espiritualmente falando, porque o tempo de pandemia trouxe sobre muitas vidas esse tipo de sintoma. Pessoas que agora não posso mais ir para a igreja, vai para o mercado, vai para o banco, vai fazer tudo o que tem que fazer, mas para voltar no templo não pode. Eu quero dizer que a resposta está no templo. Ah, pastor, mas Deus não está em todos os lugares? Sim, queridos, a palavra do Senhor diz que Ele é onipresente, mas você já viu a glória de Deus descer no boteco? Você já viu a glória de Deus descer na biqueira? Você já viu a glória de Deus, descer no supermercado? É no templo que nós somos cheios, revestidos da glória e do poder de Deus. É no templo que nós estamos no convívio com os irmãos. É no templo que nós buscamos os segredos espirituais. É no templo que Deus muda a história das nossas vidas. Troca essa roupagem. Chega de apatia, de frieza. Chega de viver na superficialidade. Vem para o templo. O mundo não tem nada para oferecer a você. O mundo não tem nada para acrescentar a você. Aleluia. Você não pertence a esse sistema. Você não pertence a este mundo. Você não pertence a essa estrutura que foi montada. Ei, nós somos cidadãos celestiais. É no templo que nós encontramos resposta. É no templo que nós encontramos saúde. É no templo que nós encontramos salvação. É no templo que nós encontramos libertação, queridos. Tudo o que for desligado da sua fonte de origem, perde a vida. É ou não é? A Bíblia diz que Deus estava criando. E quando Ele estava criando, Ele falou com a terra, produza. E a terra começou a produzir. A terra produziu árvores, a terra produziu plantas. E o que acontece se você tirar a planta da terra? A planta morre. Deus olhou para as águas e disse: águas, produza. E a água começou a produzir. Produziu peixes, produziu todas as espécies de animais aquáticos. É isso, né? E o que acontece se você tirar um peixe da água? Ele vai morrer porque desligou ele da fonte. Mas quando Deus foi criar a mim e a você, Ele fez um boneco de barro, e Ele foi buscar na origem. Ele disse: façamos nós, o homem, segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu e você, queridos, fomos gerados nele. Eu e você temos origem nele. Nós não podemos nos desligar dele. Nós não podemos desligar do corpo de Cristo. Pastor, mas eu não posso conviver com Deus em casa. Preste atenção. Deus formou o homem, e Ele criou 2 padrões para que nós pudéssemos entender como devemos nos relacionar com Deus. Pergunta: quais são eles, pastor? A família é a primeira instituição criada por Deus. Sabe por que Deus criou a família? Dentre várias coisas,
para que nós possamos entender como nós devemos nos relacionar com Deus. A família é um exemplo de relacionamento entre o homem e Deus. É por isso que o inimigo ataca as famílias. É por isso que o inimigo quer destruir a tua casa, a tua família. Porque ele sabe que destruindo a família, ele estará diretamente destruindo o relacionamento entre o homem e Deus. Porque quem não entende o poder da família, quem não entende a importância da família, quem não entende o padrão de relacionamento com Deus, não consegue entender Deus. E a segunda é a igreja. A família é uma forma de se relacionar, de aprender o relacionamento com Deus. E a segunda é a igreja. É por isso que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Você não pode se desligar desse mistério. Se você não vier para o templo, querido, você pode aguentar durante um período de tempo, mas logo você chegará num tempo de esgotamento espiritual, porque é no templo que nós somos carregados, é no templo que a glória de Deus vem sobre as nossas vidas, é no templo, no convívio com os irmãos, que o mistério acontece. E se você quer entrar neste tempo novo, você precisa mudar a sua roupagem. Isaías entrou no templo para buscar ao Senhor. E quando nós falamos em buscar o Senhor estabelece um padrão. Jeremias capítulo 29, no versículo de número 13, se eu não me engano: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para nós encontrarmos a Deus, para nós vivermos um novo tempo, para nós vivermos um novo ciclo, precisa ter intensidade na busca. O profeta Isaías, no capítulo de número 44, ele diz que Deus derramaria água sobre os sedentos. Sabe qual o problema, queridos? Muitas vezes a sede é pouca. Ei, posso te falar uma coisa? Eu conheço pessoas que já ficaram 7 dias sem comer. Eu conheço pessoas que já ficaram 40 dias sem comer. Eu conheço uma pessoa que já ficou no ano de 2017, se eu não me engano, mais de 200 dias sem comer, apóstola Márcia, jejuando. É possível você ficar sem comer. É possível você aguentar um determinado período de tempo sem comer. Mas sede é diferente. Quando o ser humano está com sede, ele está experimentando pouco a pouco a morte, porque a desidratação do corpo leva à morte. De forma que quem está com muita sede, ele está desesperado por um copo d'água. Se entrar alguém aqui com 5 dias sem beber, ele está à beira da morte. Se ele ver este copo d'água, ele vai dar a vida por este copo d'água. Mas muitas vezes a sede é pouca. E se a sede é pouca, não tem água para os sedentos, porque a água é para os sedentos, não é para quem tem pouca sede. A intensidade da busca no templo vai fazer toda a diferença para nós vivermos esse tempo novo na parte de Deus. Precisamos ser intensos, precisamos desejá-lo, aleluia, precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Aí a pessoa chega no templo e aqui dentro a sede é até intensa, mas logo quando sai das portas para fora, a sede começa a dar lugar aos problemas do dia a dia, e a pessoa deixa de buscar, e a pessoa deixa de desejar, e a pessoa deixa de querer viver uma experiência com Deus. O Senhor está levantando vidas sedentas, o Senhor está levantando homens e mulheres que vão entregar a sua própria vida, aleluia, para viver uma experiência com Deus. Posso te falar uma coisa, queridos? Preste atenção no que eu vou te dizer. A salvação é de graça. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É de graça, não paga nada. Mas para ter uma experiência com Ele e manter-se salvo, você tem que dar tudo que você tem. Porque logo em seguida Jesus disse assim, depois dele falar: vinde a mim que é de graça, vinde a mim que eu vou te aliviar. Ele diz assim agora: você veio a mim, agora vinde após mim. Toma a tua cruz e siga-me. O problema é que muitas ficam no oba-oba, ficam no vinde a mim.
pensa que é tudo isso. Estou aqui, Maranata, que Jesus volte. Ei, queridos, nós precisamos ter sede, intensidade na busca, morrer para as nossas próprias vontades, para nós vivermos o tempo novo que Deus tem para as nossas vidas. Mude a roupagem. Glória a Deus. Vou tomar um golinho d'água aqui em nome de Jesus. Segundo lugar, no versículo 2 e 3 do texto de Isaías 6, diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Quando Isaías entrou no templo, Deus deu a ele uma experiência, e a experiência é que ele ouviu os anjos do Senhor, ele viu os anjos do Senhor adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui, queridos, está um grande segredo espiritual, porque o ambiente da adoração é um ambiente extremamente propício para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos zelar, nós precisamos entender que eu e você, nós somos os verdadeiros adoradores. É através de mim e de você que o Senhor espera adoração. O Senhor não espera de você um posicionamento de murmuração, de questionamento. O Senhor não espera de você um posicionamento de desobediência. O Senhor não espera de você qualquer outro posicionamento, senão um posicionamento de adoração. Preste atenção, queridos. A Bíblia diz que Deus, antes de criar o mundo, Ele criou os anjos, e Ele colocou Lúcifer como regente da orquestra de adoração. Ele tinha nas mãos o dispositivo para adorar a Deus. Mas quando ele se rebelou a Deus, e ele foi precipitado, lançado daquela condição, o Senhor retirou dele esse dispositivo e guardou com ele. E na criação do homem, quando Deus fez o boneco de barro e soprou nele o espírito, o fôlego de vida, o Senhor pegou esse dispositivo que estava guardado no bolso, que ele tinha dado a um que não honrou, e ele guardou no bolso, e ele pegou esse dispositivo e colocou sobre as nossas vidas. O dispositivo chamado adoração está sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes as pessoas não entendem, e no meio de guerras e batalhas, acabam murmurando ao invés de adorar. Há uma ferramenta poderosa, há um dispositivo especial dado a mim e a você, e quando nós acionamos esse dispositivo, o Senhor se levanta do trono para nos abençoar. O Senhor se levanta do trono para estender as mãos sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele não resiste a um coração de adorador. Você quer viver um tempo novo, um ciclo novo, sobre todas as áreas da sua vida? Entenda a importância de adoração. Deixe a roupagem de murmuração, de questionamento, de desobediência. Deixe tudo aquilo que não entrega adoração a Deus. Deixe hoje e se revista com uma roupagem de adorador. Adoração é uma ferramenta de guerra. Quantas batalhas nós enfrentamos e muitas vezes não sabemos como sair delas. Quantas vezes, queridos, nós estamos enfrentando lutas nas nossas vidas, na saúde, na vida econômica, na vida familiar, na vida sentimental, no casamento, em diversas áreas. E são lutas que a gente olha e não vê luz no fim do túnel, porque a batalha está travada, porque o inimigo se levantou, porque o inimigo vem tentando oprimir. Mas quando nós nos levantamos para adorar, o Senhor coloca o inimigo no seu devido lugar, debaixo dos nossos pés. Certa vez o povo de Israel estava enfrentando um grande desafio, uma batalha terrível. E a Bíblia diz que Deus então levantou um profeta e orientou o profeta, dizendo: ei, na frente do exército vocês não vão colocar a infantaria,
Na frente do exército, vocês não vão colocar ninguém com armas bélicas. Na frente do exército, vocês vão colocar os adoradores, com harpas, com violão, com teclado, com pandeiro, aleluia, e eles vão adorando, enquanto eles vão adorando, eu vou colocar o inimigo no seu devido lugar. Ei, queridos, nós precisamos entender, aleluia, esse tempo que o Senhor está propondo é um tempo de glória, é um tempo de muita manifestação, é um tempo que requer muita adoração das nossas vidas. Precisamos entender a diferença que o Senhor está propondo nesta tarde. Nós chegamos até aqui debaixo da unção, e é tão bom andar debaixo da unção. A unção é algo tão poderoso. E o que é a unção, pastor? A unção é quando Deus te dá algo e te habilita para você realizar coisas que naturalmente você não conseguiria fazer. Isso é unção. Então, debaixo da unção, eu oro por alguém que está com AIDS, cuja medicina diz que não tem cura, e debaixo da unção essa pessoa é curada. Debaixo da unção eu oro por alguém que a medicina já sentenciou, e segundo a medicina não tem mais jeito, mas debaixo da unção nós oramos por essa pessoa, e essa pessoa é curada, essa pessoa ressuscita, essa pessoa recebe um livramento. A unção é quando Deus nos capacita para fazer algo que naturalmente falando nós não conseguiríamos fazer, mas a glória é diferente. A glória é diferente. A unção é quando Deus é Deus através de mim, mas a glória é quando Deus é Deus apesar de mim. Não importa o que nós façamos, a glória de Deus, ela coloca o inimigo no seu devido lugar. Quando nós estamos no ambiente da glória, com pouco esforço, nós vemos os resultados acontecer de uma forma poderosa. Um tempo novo, um tempo de glória, um tempo de muita experiência com o Senhor. Um tempo onde você vai ver o Senhor se levantando do trono e colocando os seus adversários debaixo dos seus pés. Um tempo onde o Senhor vai te tirar dessa condição, aleluia, e vai te colocar em lugares altaneiros, como está escrito lá em Abacuque, capítulo de número 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu adorarei o Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, e Ele me tirará de onde eu estou e me colocará em lugares altaneiros. Entenda a importância de ser um verdadeiro adorador. Entenda que a adoração movimenta o mundo espiritual. Entenda que o Senhor está propondo uma nova roupagem para as nossas vidas. Um tempo novo requer novas posições, requer novas atitudes. Um tempo novo requer uma roupagem nova em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus está falando com alguém aqui? Tá? Glória a Deus. Deus está falando muito comigo. Estou muito quebrantado por esta palavra. Em terceiro lugar, versículo de número 4. A Bíblia diz: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías, ele entrou no templo e contemplou aquela experiência. E quando ele viu o mistério acontecer, logo ele reconheceu que algo sobrenatural havia naquele lugar. Sabe qual é o problema, queridos? Muitas vezes existem pessoas que vêm para a igreja tão desconectado que não conseguem enxergar o profético. A pessoa vem tão desconectada para a igreja, tão pensando nos seus próprios problemas, pensando tanto naquilo que ela mesma precisa fazer, tão egoísta, esquece que nós viemos aqui para entregar o culto a Deus. O culto não é para você. Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa: por que você não está indo na igreja? Porque eu não gostei muito do louvor. Mas você não tem que gostar, o louvor é para Ele.
A gente não tem que gostar. Eu não gosto muito da voz do pastor Rogério, não gosto muito quando ele toca a bateria, quando a pastora Valéria. Ei, você não tem que gostar de nada, você vem aqui para cultuar, para entregar o teu culto a Deus. E é nessa conexão, reconhecendo que este lugar não é um lugar comum, que este lugar não é um lugar corriqueiro. Isaías olhou e contemplou a visão e ele falou: é profético, este lugar pode mudar a história da minha vida. Eu entendi, aleluia. Eu pensei que era mais uma tarde de sexta-feira, eu pensei que era um culto comum, eu pensei que era apenas mais uma palavra, mas quando eu entrei para dentro do templo, eu senti um ambiente diferente, eu senti uma graça diferenciada. Quando eu entrei para dentro do templo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins estavam com ele, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e todos que estavam no templo adoravam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós entramos no templo, queridos, neste posicionamento, reconhecendo o profético, reconhecendo que este lugar não é um lugar comum, reconhecendo que este lugar tem poder para mudar a história das nossas vidas, nós entramos para um novo ciclo, para viver um tempo novo da parte de Deus. Reconheça o profético. Ei, é um teclado e um homem tocando, mas tem uma unção nos dedos que está saindo, está tocando as nossas vidas. Você sabia que o pastor Rogério não está ali para fazer um fundinho para ficar melancólico? Salmo 144, o Senhor disse assim, Davi disse assim: bendito seja o Senhor, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Sabe o que significa isso? Davi tinha duas armas de guerra. Quando ele ia combater com homens, ele usava a espada. Eu estou aqui com a espada, combatendo com homens. Meu combate é com você hoje. Mas Davi, quando ia combater com demônios, para expulsar os demônios de Saul, ele tangia a harpa. Enquanto eu estou aqui combatendo com você, o pastor Rogério está arrancando toda a casta de demônios. Enquanto eu estou aqui combatendo com vocês, o pastor Rogério está sustentando a unção e o mundo espiritual está se movimentando. Reconheça que é profético. Reconheça, queridos, que este tempo ele tem poder para mudar a história das nossas vidas. Reconheça que você não está num lugar comum. Até parece lugar comum, tinta preta, cadeira preta, parede preta. Até parece um lugar comum. Quantas vezes nós entramos nos lugares e parece que está na moda agora pintar de preto. Mas esse lugar não é um lugar comum. Este lugar tem poder para transformar as nossas vidas. Isaías reconheceu isso. Quando ele olhou, ele falou: tem algo diferente no dia de hoje. Os serafins cantando, o limiar do templo se movimentando, e ele logo começou a interagir com o profético. Você acha que Isaías ficou no WhatsApp? Você acha que Isaías pegou o Facebook e começou a fazer uma postagem? Você acha que diante daquela experiência Isaías pensou em tirar uma foto aqui do altar para ver se a igreja estava cheia? Queridos, há um nível em Deus que tudo isso se torna tão secundário que nós não temos mais tempo para isso. Há um nível de glória proposto por Deus que nós não conseguimos mais entrar. Eu me lembro quando eu estava estudando um pouco sobre o avivamento da Rua Azusa, e uma das características que marcaram aquele avivamento foi justamente que as pessoas, ao passarem na rua, elas entravam para o templo e elas não ficavam no WhatsApp, no Facebook conversando com os irmãos, elas se prostravam e começavam a chorar sem saber porquê. A glória de Deus. Ei, querido, a glória de Deus. Nós precisamos desejar a glória de Deus. Nós precisamos reconhecer o profético. Quando nós reconhecemos o profético, você tem temor de pegar no celular. Tem ou não tem, queridos? Quantos já passaram por isso? O culto está tão avivado, a glória está tão manifesta. Olha, está tão palpável, tem um peso de glória no ar, que você até pensa em pegar o celular, mas você fala: não posso. Já aconteceu várias vezes isso comigo. Não posso, o celular agora não tem como. Por quê? Porque o ambiente de glória requer reverência. Reverência, queridos. Você estará no carro e a glória de Deus vai encher você. Você estará no trabalho e a glória de Deus vai encher você. Aonde você tocar a planta dos seus pés, a glória de Deus encherá a tua vida. E você não terá
prioridade em outra coisa, senão na glória de Deus. Isaías reconheceu o profético. Isaías percebeu que ele estava diante de uma experiência extraordinária. Isaías percebeu que aquele ambiente poderia mudar a história da sua vida. Interessante, queridos, que diante dessa experiência, nós vemos algumas evidências sobre a vida daquele profeta, que nos dá a certeza de que verdadeiramente ele encontrou com o Senhor. Verdadeiramente ele teve uma experiência com o Senhor. Verdadeiramente ele saiu da superficialidade e entrou no nível de experiência com Deus. Ele viu a glória do Senhor. As atitudes daquele homem após a experiência revelam a intensidade do que ele viveu. Um homem com experiência, marcado pela glória. Sabe qual o problema nos dias de hoje, queridos? Nós estamos vivendo um tempo de igrejas cheias e pessoas vazias. Pessoas sem experiência. Se você espremer muitos dos crentes que sentam nas cadeiras nos dias de hoje, você vai ver que são pessoas superficiais de experiência com Deus. Contam do que ouvem, contam do que viram. É muito bom contar o testemunho dos irmãos. É muito bom contar o que Deus fez com o pastor Rogério no começo do Covid. Era para ele estar morto, mas Deus o salvou. É tão bom ouvir essa experiência. É tão bom ouvir as pessoas falando: olha, tem uma mulher lá na igreja, que quando ela abre a Bíblia, ela vai numa profundidade que é extraordinário. É muito bom ouvir isso. Eu amo isso. Eu fico tão feliz. Eu tenho tantos discípulos que são fãs da pastora Valéria. Eita glória, não perde uma ministração, na rede de obreiros. Não, é muito bom ouvir isso, queridos. É muito bom saber que tem pessoas vivendo milagres extraordinários. É muito bom contar de pessoas que foram curadas, batizadas com o Espírito Santo. É muito bom contar: olha, lá na igreja que eu vou, as pessoas são cheias de Deus, o apóstolo dá lugar, o pastor prega, é uma bênção, glória a Deus. É muito bom contar tudo isso, mas eu quero dizer que isso não substitui o poder da experiência que Deus tem para você. Você tem que abrir o teu coração para viver uma experiência, querido, senão tudo perde o sentido. Senão tudo perde o sentido. A letra mata, mas é o Espírito que produz a vida. Aleluia. Se você viajar aqui apenas nesta letra, se você tentar entender Deus nesta letra, se você tentar colocar Deus numa mesa, numa maca, e tentar fazer a anatomia de Deus, entendendo teoricamente Deus, você vai morrer, porque a letra mata. Eu estava conversando com a pastora Valéria há uns 15 dias atrás, não sei, e ela falava: olha, eu estou fazendo um curso, mas interessante que as pessoas que estão dando curso de teologia, a maioria são ateus. E logo me veio esse versículo no espírito: porque a letra mata. Não estou pregando contra estudar, queridos. Eu amo estudar. Eu leio a Bíblia, eu leio livros, eu amo estudar. Mas sem o Espírito Santo, sem uma experiência, tudo perde o sentido. Nós precisamos abrir o coração para viver uma experiência extraordinária. Nós precisamos abrir o coração para mergulhar em águas profundas. É o Espírito Santo que traz profundidade na palavra. É o Espírito Santo que faz tudo ter sentido. É a experiência com Deus que faz tudo ficar real. Essas palavras tomam vida. É a experiência. Mas se nós não mudarmos a roupagem, passará ano após anos, e muitas pessoas continuarão vivendo como menino dentro da igreja. Pastor, mas eu já tenho 30 anos de igreja. Não importa, você não mudou de estação, não trocou a roupagem. Você está vivendo o seu primeiro ano espiritual. Hebreus capítulo de número 5, deixa eu ver se eu acho esse versículo. Eu acho sensacional esse versículo de Hebreus capítulo de número 5. Faço questão de ler aqui. Se eu não me engano é o versículo 12 do capítulo 5 de Hebreus. Deixa eu ver se é isso.
Isso mesmo, diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os oráculos elementares da sua fé. Os oráculos de Deus, assim vos tornasse como necessitado de leite e não de palavra. Olha o que Deus está falando, queridos. Tanto tempo na igreja, já era para estar profundamente envolvido com o Espírito Santo, mas ainda tem necessidade de que alguém vos ensine os oráculos fundamentais das bases de Deus. Não é mais tempo de meninice, é tempo de mergulhar, de entrar no novo tempo, de trocar a roupagem e viver uma experiência extraordinária. Aleluia. Isaías teve uma experiência. E quais foram as evidências daquela experiência? Em primeiro lugar, versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Quantas vezes nós entramos dentro da igreja e as pessoas estão cheias de si? Eu já paguei o preço, eu já vi gente falar isso. Eu já trabalhei bastante, agora está na hora dos outros trabalhar. Agora eu sou pastor e as pessoas que têm que me servir. Não entendeu que quanto mais é dado, mais é requerido. Se é pastor, agora que você tem que servir mesmo. Enquanto você é ovelha, você tem a opção de ficar sentado. Mas quando você é levantado como oficial, aí a responsabilidade no serviço é muito maior. Mas muitas pessoas, elas entram numa fase de soberba espiritual, de arrogância espiritual. Isso é inconcebível, porque a Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Como alguém que aprende de quem é manso e humilde pode se tornar arrogante e prepotente, espiritualmente falando? O primeiro efeito da glória de Deus sobre a vida daquele profeta foi o arrependimento. Quando ele viu a glória de Deus, ele contemplou aquele ambiente que estava a mover, e ele viu os anjos, ele viu todos cantando santo, santo, santo. Ele falou: ai de mim que sou homem pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Não podemos ser cheios de pompa, não podemos ser cheios de nós mesmos. Precisamos ser pessoas arrependidas. Arrependimento. Ei, você nunca vai mais longe, você nunca vai mais alto, você nunca irá mais profundo do que até onde o arrependimento te levou. É o arrependimento quem vai determinar até onde você vai chegar em Deus. Se tu, homem. Acho interessante essa expressão. Não há pecado em ser homem, queridos. Pecado é querer ser Deus diante dos homens. Deus conhece as suas limitações. Deus conhece a sua humanidade. Deus conhece as suas falhas e fraquezas. Mas muitas vezes pessoas querem se apresentar diante de Deus como se essas falhas não existissem. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estou diante da tua presença e quero se encher de pose, se encher de pompa. Deus conhece você. Você pode até me enganar por um tempo, mas a Deus não se engana. Apresente as suas debilidades diante de Deus. Isaías falou assim, eu sou um homem de lábios impuros. E o que Deus fez? Um anjo veio e tocou nos lábios de Isaías com fogo. Ou seja, o lugar que você confessa é onde Deus vai curar. Senhor, eu sou fofoqueiro, Senhor, eu não consigo, Pai. Quando eu ouço uma notícia, eu já saio querendo fofocar, é mais forte do que eu. Sabe o que vai acontecer? O fogo vai vir e vai curar você. Porque você foi transparente com Deus, reconheceu a sua humanidade, se arrependeu e houve cura. Mas enquanto estiver na posição assim, não, sou pastor, sou obreiro, sou antigo de igreja, o traficante que se vire, a prostituta que se vire, se arrependa. Se a dor do teu irmão, se a dor do teu próximo, se a dor do traficante, da prostituta, do endemoniado, não te causar um efeito de choro
e de compaixão, você está mais doente do que ele. Precisamos trocar a roupagem. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar adiante. Deus propõe um novo tempo para nós, um novo ciclo. Mas para isso, precisa haver arrependimento. Eu e você, se não nos arrependermos, nós não chegaremos a lugar nenhum. Glória a Deus. Arrependimento fala de renúncia. Precisamos renunciar. O arrependimento anuncia o avivamento. Nós falamos tanto sobre viver um avivamento dos últimos dias. Uma das marcas desse avivamento será justamente o arrependimento. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Importa que ele viva e que nós morramos para as nossas próprias vontades. A primeira evidência na vida daquele profeta foi o arrependimento. Em segundo lugar, a Bíblia diz que após o arrependimento, ele viveu numa dimensão do fogo, apaixonado por Jesus, paixão pelo Senhor e pela sua obra. Ele largou tudo o que ele estava fazendo, ele largou todo o seu plano, e quando ele teve aquela experiência, e ele ouviu uma voz que dizia assim: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? A primeira coisa que ele falou foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quer saber se alguém teve uma experiência com Deus? Quer saber mesmo se essa pessoa teve uma experiência com Deus? Ou se ela só é um frequentador de igreja? A pessoa que teve uma experiência com Deus, ela não tem problema nenhum de largar tudo aquilo que ela pensava que estava em linha com a vontade de Deus, mas não está, para viver a vontade de Deus. Enquanto a pessoa estiver resistindo muito, é porque ainda não se encontrou com Deus. Quantas pessoas chegam na igreja e falam assim: ó, eu gosto do culto, só não gosto da hora do dízimo e da oferta. Significa que essa pessoa não encontrou com Deus. Porque quando nós nos encontramos com Deus, nós passamos a gostar do que Deus gosta. Nós somos apaixonados pelo que Ele é apaixonado também. Nós não conseguimos mais olhar a prostituta do mesmo jeito, com um olhar de juízo, como quem fosse o dono da razão. Não, nós olhamos com compaixão. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, o traficante já não, o que ele faz já não tem tanta importância. A importância é como Deus olha aquele homem. Queridos, nós precisamos olhar como Deus olha. Nós precisamos ter o mesmo prisma de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: a ninguém olhais segundo a carne. Pastora Valéria, nós não podemos olhar segundo a carne. Sabe por quê? Se você me olhar segundo a carne, você vai encontrar muitos defeitos em mim. Se você me olhar segundo a carne, você vai encontrar muitas deficiências em mim, muitas debilidades em mim. E o apóstolo Paulo diz: a ninguém olhais segundo a carne. Nós precisamos ter o prisma de Deus. Uma das evidências de que nós nos encontramos com o Senhor é que nós já não olhamos mais as pessoas como elas estão, mas nós conseguimos enxergar como elas serão em Deus. E isso faz toda a diferença. Ei, querido, paixão, fogo do avivamento, fogo do Espírito, sinais nos seguirão. A igreja, após a descida do Espírito Santo, após ter um encontro com a glória de Deus, foi uma igreja marcada por sinais extraordinários. O Senhor quer fazer isso no nosso meio. O Senhor quer usar a sua vida para que através de você os sinais aconteçam. Ei, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o sol parar, o Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que opera sobrenatural, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. O problema é que a roupagem do homem mudou, a forma do homem se relacionar com Deus mudou, e por isso os milagres não estão acontecendo. Mas posso te dizer uma coisa: se você entender o poder dessa mensagem, se você se arrepender, se você viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, se você entrar profeticamente para este novo tempo, se você deixar as velhas práticas e entrar, aleluia, numa dimensão poderosa, nós viveremos sinais, prodígios e maravilhas como nunca antes foi visto na história da humanidade. Por quê, pastor? Porque é de glória
glória em glória, é de fé em fé, é sempre na progressividade. Deus quer mudar a história das nossas vidas, mas nós precisamos mudar a nossa roupagem espiritual. Outra evidência, e para nós encerrarmos aqui, já deu, né? 4h35. Confirmação da chamada espiritual. Versículo 8 e 9. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não o percebeis. O próprio Deus confirmando, falando audivelmente com ele, confirmando a sua chamada. Muitas vezes nós temos que ficar aqui martelando na vida de crente, às vezes obreiro na casa do Senhor. Será que Deus me chamou para isso? Será? Está cheio de dúvida com relação ao chamado, não sabe explicar os fundamentos da nossa fé, né? Está cheio de interrogações em relação se foi Deus ou não que chamou para fazer determinada coisa. Ei, uma das evidências de que Deus nos encontrou, uma das evidências de que nós trocamos a roupagem e entramos para este novo tempo, é que não haverá dúvida de que foi próprio Deus quem nos chamou. Não foi o apóstolo que escolheu as nossas vidas para estar aqui, embora ele tenha sido um instrumento de Deus. Não foi o apóstolo que levantou o pastor Rogério, a pastora Valéria, a pastora Lu, o Betinho. Não foi o apóstolo. Quem nos escolheu foi Deus. Quem nos escolheu foi o Senhor. E é aqui o lugar que nós devemos estar. É aqui o lugar que nós devemos permanecer. É aqui o lugar que nós devemos plantar raiz, queridos. Chega de ficar andando nas 7 igrejas da Ásia. Chega de ficar buscando profecia em todos os lugares. Chega. Troca a roupagem, cria raízes em nome do Senhor Jesus, porque Deus te trouxe para esta casa para produzir frutos e deixar um legado para essa geração. Quer saber o que vai acontecer quando nós trocarmos a roupagem? A tua vida econômica será transformada, a tua saúde será mudada, o teu casamento será transformado, todas as áreas da sua vida serão tocadas. Por quê? Porque a glória de Deus, ela transforma tudo que está ao seu redor. E a glória de Deus está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Só aqueles que querem viver debaixo da glória, coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Levante as suas mãos, por gentileza, feche seus olhos. Adore a Deus. Adore a Deus. Se esta palavra falou com você e você é um verdadeiro adorador, adore a Ele, adore a Ele. Aí onde você está, no Facebook, no YouTube, na tua casa, no teu carro, no trabalho, adore a Ele em nome do Senhor Jesus. Adore a Jesus nesta hora. Sim, diga a Ele que esta palavra falou com você, que você quer mudar, que você quer se arrepender. Diga a Ele isso, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra, Senhor, está sendo ministrada. A Tua palavra que tem poder para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa história. Nós Te adoramos, Te exaltamos e glorificamos o Teu nome pelo poder da Tua palavra. E que esta palavra venha agora produzir frutos, Senhor, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão ouvindo esta palavra que faz tempo que não choram na Tua presença, faz tempo que não derramam uma lágrima na Tua presença. Senhor, é impossível estarmos diante da Tua glória sem as lágrimas rolarem do nosso rosto. É impossível estarmos diante da Tua glória sem nós nos constrangermos diante da Tua presença. É impossível, Senhor, estarmos no ambiente da Tua visitação e não sermos constrangidos pelo Espírito Santo a nos arrependermos, ó Pai. É impossível. Por isso, Senhor, quebranta os corações agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, quebranta as vidas, os corações agora, para que possam entregar corações quebrantados, adoradores diante de Ti, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que nesta tarde o Senhor está abrindo um tempo novo, um novo ciclo sobre as nossas vidas, um tempo da visitação, um tempo poderoso, um tempo onde o Senhor manifestará o fogo sobre as nossas vidas, um tempo propício para que milagres extraordinários aconteçam, e esta glória que está vindo sobre nós mudará as nossas vidas
vidas em todas as áreas, mudará o nosso ministério, a nossa chamada, mudará o nosso casamento, a nossa vida sentimental, mudará a nossa vida econômica e profissional, mudará, Senhor, a nossa saúde, mudará todas as áreas das nossas vidas, porque a glória que transforma está vindo sobre o teu povo. Arrapator guiossanda labrava subcanto, a glória que muda, que transforma, que opera, está vindo sobre o teu povo. Senhor, nós até agora, Pai, andamos debaixo da tua unção, e é tão bom, Senhor, andar debaixo da tua unção. Como é bom, Senhor, ser um instrumento nas suas mãos, mas há um nível mais poderoso do que a unção, há um nível mais poderoso do que ser usado por Ti, há um nível de glória, há um nível de intimidade, há um nível da manifestação, há o nível da presença, há um nível da virtude, e é este nível que nós estamos entrando hoje, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para vivermos experiências jamais contadas, para vivermos coisas inefáveis, como diz na tua palavra. Em nome de Jesus, encha com a tua glória. Vai visitando os teus filhos com a tua glória. Visita agora, Senhor, as casas, os corações, as famílias, os ministérios. Enche com a tua glória, manifesta o teu poder. Tudo isso, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, e saberão através das nossas vidas que o Deus de Israel não mudou, aleluia, que o Deus de Israel é vivo, que o Deus de Israel, aleluia, continua operando no meio da humanidade, no meio do seu povo. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos no avivamento dos últimos dias, e nós abrimos o nosso coração, levantamos as nossas mãos aos céus e dizemos: eis-nos aqui, envia-nos a nós, eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele, aleluia.